Agradecer mais uma vez aqui o convite ao banco de participar de um evento aqui dessa grandiosidade e que traz um tema hoje, do ponto de vista socioeconômico, tão relevante para a região Nordeste. E aqui, já pegando o gancho na minha palavra, não tem como se falar em região Nordeste, em desenvolvimento da região Nordeste, sem citar o Banco do Nordeste, como o próprio nome diz. Então, o Banco Nordeste ele tem um papel muito importante no estímulo das vocações, na potencialização das vocações econômicas da região. E aqui, nesse momento, eu vou fazer uma abordagem de como o banco vem enfrentando o tema energia renovável e, especificamente, geração distribuída. Aqui está um pouco do resumo do papel do banco. É um banco público, com 72 anos, é o maior banco regional de desenvolvimento da América Latina. Nós administramos hoje o Fundo Constitucional, que é um recurso público que tem como lastro e direcionamento, principalmente, o financiamento de atividades produtivas da região Nordeste. Através dele, do FNE, a gente consegue, com a taxa subsidiada, com prazos alongados, e com a condição financeira favorável, fazer com que os empreendimentos da região Nordeste consigam prosperar através de uma condição competitiva. Aqui eu trago um quadro e começo a trabalhar aqui o cenário do financiamento do banco para a energia. O que é que eu quero colocar para vocês inicialmente? O Banco Nordeste é o maior agente financiador de energia da região. A gente vem acompanhando o processo de energia renovável desde os primórdios. Então, começamos lá atrás, no primeiro momento, com a energia eólica. Com o passar do tempo, e aí por questões estruturais, que aí eu vou dizer, seja ela do ponto de vista de custo, operação, a energia fotovoltaica acabou adquirindo um certo protagonismo na região. Então, esse espaço, que inicialmente era energia eólica, passou a ser compartilhado com a energia fotovoltaica. E nós estamos, ano após ano, financiando cada vez mais empreendimentos da natureza na região. Então, para vocês terem uma ideia de energia fotovoltaica, geração centralizada, nós financiamos 19 bi de 17 a 24. Então, isso é um número, acho, bem representativo quando você leva em consideração o que outros bancos e outras fontes de recursos fizeram no mesmo período. Então, praticamente todo o processo de energia renovável dos últimos 5 anos teve a contribuição do Banco Nordeste. Aqui eu trago um encarte sobre geração distribuída. Como vocês podem ver, ele traz o recorte de 17 a 24, mas por questões gerenciais, estatísticas, eu vou focar nos últimos 2 anos. Como vocês podem observar, nos últimos 2 anos, a gente financiou para geração distribuída fotovoltaica 1,2 bi. Aqui consta, nesse quadro, a distribuição por estado. Então, isso aqui é onde efetivamente o recurso foi aplicado. Então, dá para você observar, a partir dessas linhas, e aqui o critério acabou sendo mais de potencial mesmo. A gente vê Ceará, Pernambuco, Bahia e Minas com um certo protagonismo, e aí é questões também, principalmente de ordem técnica, legislativas, conjunturais, mas você vê que no todo, 1,2 bi em 2 anos. Em 2023, financiamos aproximadamente 700 milhões. Em 2024, só na posição de julho, já financiamos 600. Então, a gente caminha para concluir, encerrar 24 com algo em torno de 1 bi para geração distribuída. Faço também aqui uma observação importante, que é um produto novo, posso dizer, do Banco Nordeste, que é o FNE só para a pessoa física.
Nos últimos anos, a gente acabou entrando também no segmento de varejo para energia fotovoltaica, e aí acabou que, em 2023, financiamos aproximadamente 153 milhões, 2024, na posição de julho, 93. Com relação à FNSO, pessoa física, quero só destacar aqui o seguinte: a gente hoje tem um processo de crédito bem enxuto, ele está bem alinhado com as melhores práticas de mercado do ponto de vista de tempo, documentação. É um processo de crédito que uma parte dele, significativa, você pode fazer de forma remota pela internet, onde fica só a parte final na nossa unidade de negócios. Então, a gente tem conseguido aí, do ponto de vista de quantidade de operações, ter um alcance bem representativo. Fiz questão de trazer aqui o FNSO Pessoa Física para completar o raciocínio do papel do banco na construção do financiamento da energia renovável. Então, a gente fez uma referência à geração centralizada, geração distribuída e pessoa física, que é o varejo. Então, a gente tem conseguido, em cada caso e para todos os setores, alcançar cada vez mais um número significativo do ponto de vista de operação. Aqui está um pouco de como a gente financia e para quem a gente financia. Então, eu tenho o produto FNSO, que é aquele produto que é destinado basicamente para o autoconsumo, que tem sido algo, num primeiro momento, inclusive, o banco estimulou bastante esse processo, numa perspectiva, numa condição dele, através do autoconsumo, do financiamento do autoconsumo, ter uma redução da sua despesa com energia, a partir de uma parcela mais barata do que ele pagaria se fosse a concessionária, e que no espaço de tempo curto, quando terminasse o equipamento, o valor por completo ficaria com ele, restando remanescente a concessionária somente a taxa de administração. Então, no autoconsumo, a gente financia pessoas físicas, empresas privadas de todos os setores e produtor rural. Ou seja, no caso de pessoas jurídicas, todos aqueles que exercem uma atividade produtiva, todos aqueles que, de alguma forma, têm um consumo de energia, podem contrair financiamento com recurso do FNE público, do Banco do Nordeste, para ter o seu sistema de geração de energia próprio. A gente financia, basicamente, ou melhor dizendo, completamente, todo o sistema, que vai desde a parte dos equipamentos até a parte do serviço. E aí eu tenho uma condição específica para cada caso, de acordo com o valor. Como o tempo foi curto, eu vou aqui concluir aqui o processo, e no final eu posso, se tiver algum tempo remanescente, eu posso explicar para vocês mais algum detalhe. Então, no autoconsumo, eu financio pessoa física e financio empresa. Qual é a lógica do banco? É que a parcela do financiamento fique menor do que a conta de energia. Qual a lógica do banco? É que no espaço-tempo em que o equipamento se pague, e aí geralmente entre 5 e 7 anos, pós pagamento do financiamento, o valor que você pagaria ao financiamento vai ficar no caixa da empresa. Então, acho que essa é a principal narrativa, é o principal discurso de venda do produto FNSO para autoconsumo. Aqui estão as condições, que aqui eu vou resumir para vocês. Até 8 anos, com até 6 meses de carência para a pessoa física, e até 12 anos, com até 36 meses para a pessoa jurídica ou produtor rural. E projeto de locação de sistema de micro, até 24 anos, já incluída a carência de até 12 meses. E aqui eu vou explicar um pouquinho cada um deles. Para a pessoa física, é simples o entendimento. É você que tem sua residência, que paga sua conta de energia no seu CPF. Instala o sistema, a gente vai precificar quanto você paga de energia, vai fazer um cálculo de um valor de uma parcela que fique compatível e inferior ao que você paga da conta, e a partir daí a gente vai estabelecer o prazo do contrato. Então a conta ela acaba sendo simples.
Para a pessoa jurídica produtor rural, a gente utiliza o mesmo pressuposto, qual seja, no autoconsumo. A gente vai pegar a conta de energia, vai estipular e negociar um percentual de redução e vai ver quanto pode ser a sua parcela. Então, a partir daí, a gente faz a conta de quanto vai ser o prazo da operação, obedecido o limite de até 12 anos, certo? Tem algumas questões operacionais que também, se der tempo, eu posso até avançar com vocês, como é que a gente faz para chegar na conta do valor da parcela. Ou seja, em alguns casos, eu posso levar em consideração a média de 3 parcelas de energia. Quando é uma empresa nova, eu posso levar em consideração uma estimativa de despesa. Quando a empresa já está em funcionamento e ela quer um projeto para ampliar a atividade dela, ou seja, ela naturalmente vai ter um incremento com a despesa de energia, a gente também consegue calcular uma estimativa desse crescimento de consumo para chegar no valor da parcela. E temos também os projetos de locação de sistema de micro e mini distribuída, que são as GDs. Operacionalmente aqui, como é que funciona? É constituída uma empresa com a finalidade de locação de equipamentos. A natureza da operação é a locação de equipamentos. Como é que o banco recebe? O banco vai receber o seu projeto, você vai explicar para o banco como você vai locar esses equipamentos, e aí, naturalmente, você vai fazer a seguinte conta: quantos equipamentos, qual a capacidade daquele equipamento de gerar energia. Então, você vai passar para o banco qual vai ser a sua estimativa de receita, estimativa de despesa, quanto você vai gerar de energia. Esse é o projeto. Então, a partir daí, a gente vai chegar na conta de até quantos anos a gente pode financiar, que pode ser até 24 anos, já incluída a carência de até 12 meses. Então, na alocação de energia, as GDs, que eu fiz referência aqui no slide passado, nos últimos 2 anos, 1,1 bi, e é o que o mercado tem procurado a gente com muita frequência. O que é que eu vou precisar? De uma empresa com atividade de locação de equipamento, um projeto onde conste como você vai vender, locar esse equipamento. Lógico, por tabela, como é que vai ser? Eu vou chamar aqui, entre aspas, essa venda dessa energia, por quanto você vai vender, para a gente fazer aqui um plano de negócio para saber se o seu projeto é financeiramente viável ou não. Também é importante colocar, no caso de geração distribuída, locação, que além de um financiamento convencional, que o banco já utiliza, ou seja, ter o cadastro da empresa e, naturalmente, primeiramente, ter uma empresa aberta, tem que apresentar os documentos regulatórios, e aí a gente vai se valer do que foi colocado aqui ao longo do dia, daqueles documentos que são obrigados à luz da legislação, e, naturalmente, olhando para o final do processo, o parecer de acesso e os documentos da concessionária. Isso é o financiamento, em linhas gerais. Então, a parte do banco é o projeto financeiro e, no paralelo, os documentos regulatórios. Então, o banco não vai exigir para vocês nada além do que vocês naturalmente já teriam que apresentar se fosse colocar a sua usina fotovoltaica em implantação de forma regular. Então, isso é importante a gente mencionar. Aqui estão os limites de financiamento. Até 100% do investimento, dependendo do porte do cliente. E aqui eu vou fazer uma observação. O banco parte do pressuposto de que quanto menor o cliente, mais ele precisa da gente. Então, quanto menor o cliente, quanto menor o faturamento da empresa, mais eu vou financiar. Quanto maior a empresa, a gente financia um pouco menos, ele entra com recurso próprio. Então, essa é a lógica da gente. Então, a gente financia até 100%. O que é 100%? Se chegar a microempresa, se chegar a pessoa física. Se for uma pessoa jurídica, seja para autoconsumo, ou seja, para geração distribuída, para locação de energia,
A gente vai diminuindo o percentual de financiamento e aumentando o recurso próprio. E tem uma tabela, certo? Para empresas que faturam por ano até 4.800.000, que é microempresa, até 100%. Se ela faturar de 4.800 até 16 milhões por ano, a gente financia 90. E assim a gente vai aumentando. As taxas de juros. Hoje, no banco, o cliente ele pode optar entre a taxa pré-fixada e a taxa pós-fixada. Usualmente, as pessoas físicas e o segmento de varejo para autoconsumo, ele opta pela taxa pré-fixada. Porque ele já sabe quanto paga de energia e ele já vai querer saber quanto vai pagar de parcela. Ele faz a conta só para testar a viabilidade. Isso é importante. Quando a gente fala de locação de energia, é usual o pessoal optar pela taxa pós-fixada. Por quê? Uma parte dos contratos vou chamar de venda de energia, eles são atualizados pelo IPCA. É comum que isso aconteça. Sendo assim, é vantagem no financiamento eu ter uma parte fixa menor e ter uma variável em que o componente seja o IPCA. Porque esse IPCA já repassa no contrato dele, da venda de energia. Então, o custo financeiro acaba sendo a parte fixa. Na pós-fixada, ela varia de 2% ao ano, mais IPCA, a 6% ao ano. Na pré-fixada, ela varia de 6,9% ao ano até 11% ao ano. Assim como o limite, o percentual de financiamento, a taxa também vai variar em função do tamanho do cliente. Quanto menor o cliente, é menor a taxa. Quanto maior o cliente, maior a taxa. O que é que o banco observa? O faturamento dele, certo? Então, a mesma tabela que eu aplico para estipular o percentual de financiamento, eu vou colocar a taxa. Vou entrar em detalhe agora. Dentre as linhas do programa FNE, aquela que a gente se utiliza com mais frequência para financiar energia, geração distribuída, é o FNE verde. Tá? Então, o que é que ele financia? Todos os componentes dos sistemas de geração de energia elétrica fotovoltaica. Aí eu vou citar aqui, eólica, linha de transmissão, que não é o caso. Ou seja, eu vou financiar tanto os investimentos fixos, semifixos e serviço, certo? Naturalmente, aí com o detalhe de cada projeto, é comum a gente se deparar com a seguinte situação. Hugo, o que é que faz eu financiar mais ou menos? Eu vou ter que entender qual a necessidade, tenho que entender qual a garantia. E por que eu digo isso? Se eu vou financiar um projeto em que conste máquina e equipamento, placa inversor e construção civil, eu vou precisar de uma garantia adicional. Porque a parte de serviço, como não é tangível, eu não consigo materializar para pegar como garantia. Então, se eu quiser financiar o projeto na sua completude, máquina, leia-se placas, inversores, construção civil, eu vou precisar de garantia, além dos equipamentos, de garantia real adicional. Então, é comum, às vezes, quando se vai estruturar um projeto e na negociação, a gente convencionar com o cliente que a gente financia as placas e inversores para pegar como garantia e ele entra com a parte de serviço como recurso próprio. Então, acaba ficando o processo mais enxuto. Aqui está as condições, até 24 anos, carência de até 8 anos. Aqui é importante colocar o seguinte, esse prazo de carência, ele vai diferir um pouquinho daquele primeiro que eu coloquei para vocês. Aquele primeiro prazo é o prazo de prateleira da gente. Esse prazo de 8 anos, ele tem algumas especificidades. Via de regra, a carência, ela serve para que o cliente coloque o projeto em implantação. Tem essa finalidade. Então, a gente tem observado
que, em regra, em até 2 anos, você tem um projeto implantado, desde o início da execução até o fim da operação. Então, essa fase operacional a gente tem trabalhado com, em média, 2 anos, 2, 3 anos. Aqui eu coloquei também aquela tabela que eu fiz referência, de que quanto menor o cliente, mais a gente financia. Então, aqui está detalhando para quem eu posso financiar até 100% e para quem eu financio 50%. Eu coloquei a referencial da taxa no mês de julho. Essa taxa, ela é, todo mês, ela é atualizada. Mas, uma vez negociada e colocada no contrato, vai ser ela até o final. Então, quando vocês forem tratar da taxa, é bom sempre ir no site do banco e pegar a taxa para aquele mês, certo? De forma significativa, a gente não vê uma alteração relevante de um mês para o outro, mas é bom que vocês tenham essa informação de que é sempre bom estar recorrendo ao site para consultar a taxa. Bom, aqui, obrigado. Queria também passar para vocês aqui agora como é o rito operacional para se conseguir o projeto, um projeto de financiamento. Então, nós temos aqui no estado 40 agências distribuídas em todo o Pernambuco. Então, tenho 20 na região metropolitana, tenho 10 no Agreste, tenho 10 no Sertão. Então, eu tenho hoje gerentes que são especializados, que estão preparados para receber as demandas de vocês e dar tratamento. Hoje, eu já consigo fazer uma parte do processo pela internet. Isso é importante, porque eu consigo fazer o cadastro pela internet e eu consigo fazer a solicitação do crédito pela internet. Então, o banco implementou, semana passada, a plataforma de crédito especializado, que é uma ferramenta que você, com o cadastro feito, você vai no site, você gera um checklist, que é um ponto de reclamação por parte dos consumidores, que é a questão da padronização. Então, hoje, você vai no banco, preenche o checklist. Quando você coloca o tipo de demanda que você quer, ele vai gerar um roteiro específico para aquela demanda. Você vai anexar cada documento de forma virtual no site e ele vai ser redirecionado para uma agência. Certo? Aí depois você vai para tratar com o gerente. Então, o processo de crédito da gente, ele vem passando por uma evolução. Então, muitos aqui, eu sei que vocês trabalham com os clientes de vocês que estão na base. Eu sei que muitos aqui também acabam assumindo, às vezes, o papel do cliente na elaboração do projeto, para reunir documento de cadastro. Então, é bom e importante que vocês saibam que hoje há essa ferramenta. Orçamento do banco. A gente tem recurso disponível para os próximos anos. Quero que vocês tenham essa informação. A gente tem apetite negocial para investir mais. Geração distribuída tem sido o carro-chefe da gente quando fala de energia, já que a centralizada ela tem uma dificuldade até de orçamento, são tickets maiores, e o banco hoje trabalha com orçamento um pouco mais enxuto para grandes operações. Então, a geração distribuída, por ser uma operação com um valor menor, eu consigo pulverizar mais, então, consigo atender mais demandas. Então, a gente continua com muito apetite para a geração distribuída, certo? E que iremos ficar lá à disposição de vocês e contem com o Banco Nordeste.